Sim, o problema é sempre onde é que a gente corta a fatia do tempo e com que critérios. É evidente que a Segunda Guerra Mundial, eu vivo no continente mais violento do mundo, não é? Morreram 78 milhões de pessoas em duas guerras mundiais. Nenhum outro continente fez tal coisa no século, não é? E, portanto, é um continente que começou a prezar a paz, a democracia, tarde, a partir de 1945, verdadeiramente. E do modo que o fez, ele só foi possível, é evidente, porque o mundo é desigual. E se aqui no continente e na Europa pudemos beneficiar de uma democracia que alguma intensidade, não uma democracia plena, mas uma democracia de alguma intensidade, ela foi obtida à custa da exploração que continuou, sem reserva, o saque das riquezas do chamado então terceiro mundo, das nossas empresas europeias, enquanto defendiam o direito dos seus trabalhadores na Europa, eram elas que massacravam, matavam, exploravam, destruíam toda a América Latina, a África, que nessa altura ainda estava sob o domínio colonial, e ficou, em grande medida, ainda aos anos 60, e depois, quando vieram as independências, também não ficou independente, ficou politicamente independente, mas dependente, como o grande Kwame Nkrumah, que foi o primeiro-ministro e o primeiro presidente do Ghana, escreveu, logo em 1965, sobre o neocolonialismo. Portanto, a minha linha é um pouco como o Silvio, cumprimentos a todos e cumprimento em especial o Silvio, neste momento também colabora com o IRE e que realmente me agrada muito, de vermos realmente qual é a materialidade da democracia, não só inscrita na vida das pessoas e, portanto, de maneira que se inscreve tão desigualmente, como também internacionalmente. A democracia num país é possível à custa da ditadura noutros países. Diz-se muitas vezes que agora a democracia norte-americana, enfim, beneficiou com a vinda do Biden, mas à custa de quê? À custa da continuação de uma guerra com a China, que vai aumentar, com a guerra no Médio Oriente, que ele não consegue terminar, portanto, e com todas as atitudes de complacência com os golpes na América Latina, que Biden está a continuar, não está de maneira nenhuma a cortar com a doutrina Trump, pelo contrário, está a intensificar o domínio sobre a América Latina para que o acesso aos recursos naturais da América Latina continue. E esse é o critério dos Estados Unidos. E, portanto, o Brasil vai ser vítima disso. Não pensem, não tenham ilusões acerca disso. Vejam o que aconteceu ainda recentemente no Peru. Portanto, a posição dos Estados Unidos só perante uma multidão enorme. Nem em Lima é que conseguiu começar a ver que efetivamente tinha que dizer que era preciso respeitar a democracia. Até lá, estavam totalmente cúmplices com o Keiko Fujimori, uma mulher a contas com a justiça e, obviamente, filha de um ditador e ela própria com apetências ditatoriais. Portanto, eu tenho realmente um entusiasmo muito reservado. Eu quero aqui manifestar a minha solidariedade total com os democratas brasileiros, como tenho vindo a fazer ao longo do tempo, e mostrar no plano internacional o que neste momento está mais visível é que realmente o Brasil é um estudo de caso, é um laboratório, não é? É um laboratório, infelizmente, já foi laboratório que há, vejam como o tempo mudou rapidamente a sorte do Brasil. Aqui há 10 anos era uma experiência interessante, positiva, de um país emergente, sexta ou sétima economia do mundo, uma diminuição drástica dos níveis de pobreza e de fome no Brasil, portanto, dentro da democracia, em contexto democrático, com muitas deficiências que nós próprios criticámos na altura, mas a partir de algo que era auspicioso, era crescente, era emergente, era ascendente, e de repente caímos num ciclo inverso, e com uma profundidade e uma rapidez que choca todos os observadores estrangeiros. Tanto assim que não entendem. Porque o Brasil é um estudo de caso, veja, o negacionismo, isto é, negar a gravidade da pandemia. Não há hoje nenhum país, talvez um ou outro em África, muito foi o presidente da Tanzânia, mas esse morreu recentemente, agora é uma mulher, e não tem a mesma posição. O país que durante mais tempo negou a gravidade da pandemia. O negacionismo, o Brian Johnson apanhou o Covid e esqueceu-se. Esqueceu-se do que tinha dito antes e começou a defender, efetivamente, inclusivamente o serviço público, o SUS da Inglaterra, que ele queria privatizar, não é?
O Trump perdeu as eleições. O Modi teve que suspender as leis agrárias que quis publicar durante a pandemia, aproveitando que as pessoas estavam desmobilizadas, mas os camponeses, apesar dos riscos todos, invadiram e ocuparam Nova Delhi. E perante a multidão, ele teve que recuar e teve que, obviamente, deixar para outra oportunidade essas leis. Portanto, é um estudo de caso de uma democracia que pode morrer democraticamente, porque elege antidemocratas que instalam um discurso de ódio com uma grande rapidez, que coopta o sistema judiciário durante muito tempo, não completamente, felizmente, como estamos a ver, mas durante muito tempo, e cria uma erosão praticamente completa.